Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma Amora Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super experiente aqui para falar sobre atendimento ao cliente. Sim, isso aí é muito importante. Às vezes você está perdendo seus clientes por falta de alguns processos ou de um profissional como esse que eu trouxe aqui para bater um papo e dar várias dicas para você. Só que antes, preciso lembrar vocês que o SEO está mudando e agora nós temos essa nova camada da inteligência artificial e por isso você pode entrar aí para o meu novo treinamento que é o SEO na era da inteligência artificial. Tá um QR Code aqui na tela, também tem o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e você vai ter tudo que você precisa saber para se atualizar para esse novo momento. Já ouviu falar no GEO, no Generative Engine Optimization? Então, esse é o novo momento do SEO e você precisa se atualizar, que o SEO está mudando, cada vez mais as pessoas estão utilizando o ChatGPT, Perplexity, e você não pode ser o último a se atualizar. Já se antecipa, porque toda vez que tem uma mudança tecnológica, quem se atualiza primeiro sai na frente, então não deixe para depois. QR Code na tela, link na descrição, vai lá e conhece esse novo treinamento, beleza? Então vamos lá, ó. A pessoa que eu trouxe aqui, ela é atendimento de contas de SEO na Adu, e eu tô aqui com o Thiago Abreu. Fala, Thiago. Bom dia, Daniel. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Show. Não, você é um dos nossos melhores atendimentos lá do time. O pessoal gosta muito de receber o seu atendimento, o seu feedback dos clientes. Então, tenho certeza que trouxe um bom profissional aqui pra gente bater um papo sobre isso. E já vamos começar pelo básico. O que você vê que é, assim, essencial para um atendimento, principalmente que lida com projetos de SEO? Envolvimento, Daniel. Não adianta você se manter apenas no básico, você ficar só no seu escopo, só no que é, enfim, né? Ali na sua esteira. Então você precisa ter envolvimento, ter um pouquinho mais, pesquisar, aprofundar, entender mais sobre o cliente, ver a concorrência, ver como o cliente se comporta, como ele se comunica e não ficar no básico. Sem envolvimento, não vai para frente. Ou seja, não dá para ser só, vamos dizer, o secretário do projeto que leva a informação para lá, para cá, exato, marca a reunião, tem que ser mais profundo, mais ativo. E quando a gente fala de características, vamos dizer, do profissional ali, qual que você acha que, além de ter esse entendimento e profundidade, que é uma característica, uma soft skill que um bom atendimento precisa ter? Saber fazer o meio campo, né? Não jogar tudo para o cliente ou, né, ficar muito na defensiva. Saber reconhecer os erros do time, o que faltou, o que poderia ser feito de maneira diferente e também contar aí com a ajuda do cliente, né? Pontuar, olha, faltou tal entrega, faltou participação de vocês. Uhum. Então, eu entendo que não jogar muito na defensiva, fazer esse meio campo e ser um pouco neutro na visão, né? É bom a gente manter em mente quem paga o nosso salário, no entanto, né, é preciso ser transparente. O máximo que a gente puder. E aqui, né? Ser justo, né? Justo. Acho que justiça ali, ser justo é uma palavra que encaixa bem. Que, querendo ou não, a gente tem que fazer o nosso lado, o cliente tem que fazer o dele. Se todo mundo faz a sua parte, o projeto anda. Mas, obviamente, que nós, como agência, a gente vai fazer até um esforço a mais para que tudo flua. Porque a gente tem, obviamente, todo o interesse do cliente continuar com a gente por muito tempo, elogiando, tendo resultado e tudo mais. E muitas das vezes, essa é uma função que não tem em toda a agência. Tem vezes que o próprio analista, ele fala diretamente com o cliente e não existe esse papel de uma pessoa de atendimento. E aí a galera às vezes está em casa, não tem essa pessoa no time, ou está querendo colocar, mas não sabe qual que é a rotina. O que essa pessoa faz no dia a dia ali que faz jus ter essa pessoa na equipe? Olha, eu entendo, eu vou encher bastante a minha bola agora, né, de todo atendimento, mas time nenhum funciona bem sem um camisa 10. Então, dá cadência, precisa dar ritmo. Eu vou receber do cliente, vou distribuir para o time, deixar eles em condições de marcar o gol, né? Então, precisa de alguém que esteja olhando as demandas, precisa de alguém que traduza o que o cliente quer para o pessoal técnico de uma maneira simples, de uma maneira direta, e fazer essa devolutiva para o cliente, agregar valor, fazer ele entender por que trouxemos dessa maneira. Então, eu entendo que o atendimento ele é essencial para dar ritmo, dar cadência e ter aquela visão por cima, aquela visão macro
ver as engrenagens funcionando e garantir que tudo esteja dando certo. Então, seria basicamente isso. Ou seja, tá atento a todos os detalhes e não deixar nada parado. Exatamente, fazer essa integração também com todos os times, né, que é necessário para a gente poder desenvolver o projeto. Então, desenvolvimento, criação, a galera de conteúdo. E assim, o cliente, empresário não tem muito tempo, né? Ele quer algo mais sucinto, mais direto, mais direcionado. Imagina ele ter que falar com 3 pessoas de um time de criação, 2 desenvolvedores, enfim. Então é melhor essa centralização de informações, essa distribuição, eu enxergo dessa maneira. Sim, fora que a gente consegue ditar o ritmo, né? A gente fala ali, tem que aprovar isso até tal data, o time tem que devolver isso até tal data porque é uma prioridade. O atendimento eu vejo que tem muito esse papel. Que até para quem tá em casa, já teve uma época na minha agência que não tinha a pessoa de atendimento. Era o próprio analista que falava, porque era o time, o comecinho, chuto. Tinha 3 pessoas na agência, o analista já falava diretamente com o cliente. Só que sabe qual que foi o primeiro sintoma que eu percebi? Foi quando a gente começou a crescer e o analista me trouxe o seguinte questionamento. Daniel, você quer que eu responda os e-mails do cliente ou você quer que eu entregue as análises de SEO que eu tenho que fazer para gerar o resultado? Foi aí que eu me liguei que quem atende precisa atender e quem faz SEO precisa fazer SEO. Não dá para... Assim, até dá para por um tempo tocar as duas coisas, mas não é o melhor dos mundos. Esse foi um ponto ali que eu peguei bastante. E quando chega, por exemplo, um cliente na sua mão, Thiago, qual que é a primeira coisa que você busca saber? O objetivo, né? A gente sempre entende qual que é o objetivo, mas eu procuro entender o momento do cliente. O que fez ele chegar até ali, além do objetivo dele. Assim, precisa estudar, precisa entender o cliente. Então, é o catálogo de produtos, como ele se comunica, como ele se posiciona, o que ele já fez que deu certo, o que ele já fez que deu errado. A gente olhar também para a concorrência dele, quem ele mira, talvez ele queira chegar num ponto X, ele tem algum concorrente que ele admire. Então, assim, você precisa fazer um apanhado de tudo que está em volta, não apenas ali só o negócio do cliente. Então, ver qual é a recepção do produto dele na internet, por exemplo, se tem muitas reclamações. E aos pouquinhos a gente consegue identificando alguns gaps, talvez não de maneira muito técnica, mas dá para você direcionar os profissionais. Falar, olha, vamos falar um pouquinho mais disso aqui porque faz sentido, né? Enfim. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar ter o panorama geral, ter um entendimento como todo e perguntar para o cliente, ser direto mesmo, que ajuda bastante, né? Sim. E você chega a questionar questões, vamos dizer, de frustrações com experiências anteriores, com a agência anterior? Você chega a cutucar nesse nível? Olha, assim, nem sempre que o cliente quer o que ele precisa, né? Uhum. Então, óbvio, de contato de maneira delicada, muitas vezes a gente precisa fazer o cliente entender isso. Então, não cutucando, né? Mas olha, a gente já passou por isso, a gente já teve um case assim, e se a gente olhar de outra maneira... Então, quando o cliente vai dando abertura aos poucos, acho que é essencial falar para ele, porque é dinheiro, né? Ninguém quer rasgar dinheiro, né? Então, às vezes ele está muito focado em uma ideia, em uma coisa ou tal palavra, vamos performar com isso aqui. Mas outra coisa vai trazer um resultado maior para ele. Quem entende do negócio do cliente é o cliente, o especialista em SEO e marketing somos nós, né? Então... Tem que unir os dois mundos. Exatamente. Sim, e eu vejo assim, né, que uma das coisas que, desde o princípio, quando a gente começou a ter equipe de atendimento, etc., eu entendi que isso era um diferencial nosso. Que a gente sempre recebeu muitos elogios pela qualidade do nosso atendimento e desde que eu percebi isso, cada vez mais eu investi nessa frente ali para manter uma das características que é um diferencial, né? E uma coisa que eu lembro assim, né? Quando o analista era o atendimento. Às vezes tinha muito tecnês, muita jargão, o cliente não entendia, criava ruído. E como que você faz para tirar essa camada, mas, vamos dizer, sem desvalorizar o trabalho que está sendo feito? Eu tento colocar de maneira mais simples possível para o cliente. Eu faço ele entender por que o texto foi escrito daquela maneira. Até muitas vezes eu comento, olha, pode gerar estranheza, ou um pouco repetitivo, às vezes um pouquinho fora ali do tom da marca, mas tudo é pensado, tudo é estruturado, voltado para as engrenagens.
é tudo pensado voltado para performance. Então, eu trago também qual que foi o olhar do desenvolvedor, o pessoal que está por trás, o pessoal que faz a pesquisa, os redatores, enfim. Eu trago tudo possível para ele entender que não é um simples texto. Tem um motivo, tem um porquê. Então, se o título está num lugar, o subtítulo está em outro e os parágrafos são daquela maneira, não é um simples texto. Tem toda uma ciência por trás disso. Então, eu tento transparecer ao máximo a mão de obra, a quantidade de gente empenhada para fazer o negócio do cliente acontecer. Sim. E até um ponto, né? Essa questão do empenho, do resultado. O que você vê que o cliente sente como progresso? Que ele fala, pô, tá andando agora, tá dando resultado. Porque às vezes o SEO ele vai levar um tempinho para gerar um resultado. A gente não consegue, no primeiro mês, às vezes, gerar um baita de um resultado em acessos ou posicionamentos. Mas o que você traz que mostra que está havendo progresso? Primeiramente, né, como você comentou, é de médio, né, a longo prazo. Então, o que gera ansiedade no cliente, isso é comum. Né? Enfim, algo que eu faço, eu tento fazer ali, trazer a resposta com agilidade, dar uma forçadinha no pessoal, tem como entregar hoje? Faz um favorzinho para mim. Então, enquanto não tem esse progresso, o cliente não tem a visão das coisas acontecendo, acho que a movimentação, ficar em cima, responder ao cliente, mostrar que você tem o entendimento do negócio dele, acho que aos pouquinhos ali, antes de a gente ter um relatório, antes de, enfim, né, todas as métricas ali, a gente poder enxergar isso e ver o resultado do nosso trabalho. Então, acredito que deixar tudo redondo, deixar o cliente confortável, seja com aprovação, ele falou, o pessoal está trabalhando, vamos postar de novo conteúdo, nossa, chegou mais uma coisa para eu olhar. Então, esse primeiro momento, antes de mostrar número, mostrar volume. E aos pouquinhos, olha, melhorou o acesso, olha, essa palavra aqui a gente subiu um pouquinho, esse termo aqui não aparecia, agora está aparecendo. Então, acredito que essa sensação de progresso é aos poucos, né? Mas é isso. Constante, né? O cliente vai sentindo que toda semana que eu falo com o Thiago, alguma coisa aconteceu, é o progresso, né? E se chega um cliente assim que ele tá muito, vamos colocar, ansioso, ele tá com a expectativa muito alta de que, não, agora o SEO vai crescer, só que a gente sabe que, né, a gente já falou aqui, é no mínimo um médio prazo ali. Como que a gente faz para reenquadrar ali as expectativas e não deixar o cliente nessa expectativa? Porque, querendo ou não, em algum momento ele vai se frustrar se a expectativa estiver muito desalinhada, né? Sim, primeiro entender, né, realmente qual é a expectativa do cliente, onde ele está enxergando, e muitas vezes a gente poder trazer para ele de maneira prática. Dá um exemplo bobo aqui. Descascador de batata. Tem 1910 pesquisas no ano no Google. Ele não pode ter entendimento que em 2 meses ele vai vender 500. Isso não vai acontecer. Então, e não é ser pessimista e nem frio e realista, mas realmente, olha, vamos olhar para o mesmo lugar, vamos olhar para cá que a gente vai chegar lá. Então, quando o cliente está muito ansioso, além de mostrar que o pessoal está empenhado, que a gente está com o entendimento do que está acontecendo, fazer ele participar dos processos que estão acontecendo. Falando, olha, a gente vai entregar a primeira análise, ela vai ser feita assim, é assim que funciona, é para isso que você tem que olhar. Então, enquanto ele está muito ansioso, porque ele está meio que no escuro, né? Porque ele não está vendo o que está acontecendo, né? E o nosso trabalho é por trás ali das engrenagens, é por trás do site, pela estrutura. Então, trazer ele para dentro, trazer ele para participar, de maneira que não fique maçante e o cliente sinta que a gente está, né, enfim, dando um drible nele. E isso que você falou é legal. Trazer previsibilidade, um mínimo, né? Que tipo, o próximo passo é esse, olha pra cá. E a gente fez isso por isso, uma justificativa. Acho que traz a palavra tranquilidade. Ele fala, tá, eu queria o resultado agora, mas o Thiago me falou que pra agora é isso e isso aconteceu. Ou isso vai acontecer e passa uma semana aconteceu. Acho que isso é muito bom. Mas tem também aqueles clientes que chegam e às vezes não é nem... Vou chamar uma expectativa... expectativa, mas eles comparam o SEO com o tráfego pago. Já pegou um cliente assim? Já peguei. Né? Eu gosto muito de trabalhar com analogia, né? Até para o cliente não sentir que ele está se aproveitando da minha deficiência técnica para poder justificar alguma coisa. Uhum. Mas, apesar de ser a nossa frente SEO, eu nunca faço detrimento de um produto com o outro, né? Porque eles caminham juntos ali, eles se conversam, né? De maneira totalmente orgânica.
Então, eu faço o cliente entender que é o seguinte, se agora você está com fome, você vai lá no Hortifruti, você pode pegar a manga mais bonita, mais gostosa que tiver, você vai comer, vai te satisfazer. O que a gente faz aqui é plantar árvore, né? A gente arar a terra, a gente pode medir, pode demorar um pouquinho, medir ali o pH do solo, enfim. Regar, ela vai crescer e a gente vai garantir que a gente sempre vai colher os frutos. Então, é fazer ele ter um entendimento que sim, você pode ter um resultado de imediato, mas o ideal é que isso se sustente, isso se alongue, que a gente sempre vai ter aí seja uma macieira, uma mangueira carregada, né? Gostei dessa analogia. Eu vou usar ela em alguma palestra, alguma aula. Fica à vontade. Gostei. Bacana. E o atendimento, eu vejo assim que não é para qualquer um. O atendimento, a pessoa tem que gostar de falar com pessoas, tem que entender sobre pessoas. Qual que foi assim, um caso que você, pô, esse cliente aqui foi difícil, não precisa falar qual que é o nome do cliente, mas fala, pô, esse cliente aqui me trouxe um desafio grande. O que aconteceu? Como que você encarou esse desafio grande? Na verdade, não foi nem o cliente que me trouxe, mas foi o pessoal da agência que eu trabalhava. Pedi licença aqui, né? Depois eu vou entrar no contexto para o pessoal que está em casa entender direitinho, que eu não posso falar aqui, né? Mas você com certeza conhece, Daniel, quem é essa pessoa aqui. Uhum. Então, modelo, milionário, ator, enfim. Nome grande, hein, tá, gente? E assim, aconteceu, foi totalmente acidental. Uma das primeiras reuniões que nós tivemos com esse cliente, todo mundo travado, duro ali na reunião, até os sócios da agência ali, se eles pudessem, eles nem recebiam do cliente, pagava para ter o cliente na casa. E vazou o choro da minha filha, da Ayla. Ela não tinha nem 6 meses na época, ela tem 3 anos hoje. E ele, de quem que é a criança que tá chorando? Aí teve aquele silêncio sepulcral, assim. Eu falei, desculpa, é minha, né? E vou mudar de ambiente. Ele, não, tô com criança nova. Começou a desenvolver. Ninguém interrompeu a gente. Tava meia hora falando de criança, de rotina de casa, de esposa. E beleza. Então eu criei ali uma conexão com esse cliente que todo mundo tinha medo de abordar. E em determinado momento, Daniel, esse cliente, ele era sócio majoritário dessa empresa. Só que isso não poderia ser transparecido, né? Então a gente convenceu ele a atuar como garoto propaganda. E foi um trabalho que, assim, eu tinha que virar, é só uma analogia, tá, gente? Virar pro Michael Jackson e falar que ele tem que dançar. Virar pro Ronaldo e falar que ele tem que jogar bola. Virar pro cara, vamos usar a sua imagem. E aí eu tive que fazer uma pesquisa de pessoas que estão ali à volta dele, né? Que atuam com o produto diretamente com o rosto, todo mundo sabe, né? Que tem, por exemplo, um navio famoso aí de um cantor, ele trabalha com o produto diretamente com o rosto dele, né? O cantor das rosas. E eu tive que montar uma apresentação para ensinar o padre a rezar a missa, e foi bem recebido por ele, acabei convencendo ele, e deu certo, mas foi, né, um grande desafio. Sim. E nesse caso aí foi quando um cliente chegou, né? Sim. E já teve algum caso que teve que reverter um cancelamento? Tive. Assim, foi algo que eu comentei ali no início. Nem sempre o que o cliente quer é o que ele realmente precisa. E esse cliente aconteceu que ele tinha em foco um produto que ele queria vender. Foi até bem pensado, porque na época, né, infelizmente, a gente estava passando pela pandemia, então tinha mais gente em casa. E era um produto voltado para limpar a piscina, deixar a piscina em dia, beleza, poxa, faz totalmente sentido, mas o foco desse cliente, né, além desse produto, é a região que ele estava, que era no sul, e era um período de frio. Nossa. Então, e assim, eu, por curiosidade, fui pesquisando, fui ler composto químico, e não assim, é algo, eu vou fazer agora, que daqui 2 meses no verão minha piscina vai estar prontinha, vai estar limpinha. Não é algo que durava 15 dias, às vezes 8 horas, só que o cliente tinha estoque, o cliente queria vender, olhou para a curva ABC, então tudo baseado em dado, métrica. E assim, esse cliente ele tem um e-commerce tão vasto que o cara vende, né? Porta-palito de dente, a calça para caçar. Nossa. Então assim, com bolso e cinto, galão de transporte de combustível, enfim. E dando uma olhada, eu cheguei num insight que foi tendo outro, que foi puxando outro, que eu nem sabia que existia. Ele vende kit de relação, que é uma parte da moto. Eu pensei assim, poxa,
Cara, a gente tá no frio. Eu não posso ir no restaurante por conta da pandemia. Então, assim, pedir comida em casa. Você tá com preguiça de ir no mercado, você faz a compra do mercado para comida que você vai cozinhar na sua casa ou vai pedir um delivery. Aí, poxa, assim, o cliente já estava desanimado, nada tinha vendido, nada tinha dado certo. Então eu conversei com um, conversei com o outro e foi assim, faz, vai, vamos ver o que dá. Se der, deu, se não der, tá tudo bem também. Teve que tirar a campanha do ar porque ele não teve mais estoque. Poderia ter dado errado, mas... Eu sempre falo que o atendimento é a pessoa que todo mês está renovando o contrato. Porque tá ali na linha de frente, tá conversando com o cliente, tá demonstrando os resultados, trazendo novas esperanças, boas notícias. Se não tem esse papel, ou seja, é uma comunicação às vezes fria, é só um e-mail, um PDF anexado, etc., o projeto ele acaba perdendo muito. Porque a gente acaba deixando de mostrar tudo isso que você falou, pô, uma ideia, uma sacada. E às vezes aquilo, pela falta de conversa com o cliente, não tem a sacada, não acontece, e aí o projeto vai embora. Então, para você que está em casa e ainda não entendeu qual que é o papel do atendimento, é a retenção. Seu cliente vai entrar, vai ficar com você 1, 2, 3, 5 anos. Eu tenho um cliente que está comigo há mais de 11 anos. Por quê? Está sendo bem atendido. Se ele estivesse sendo mal atendido, pode ter certeza que até mesmo com bons resultados é arriscado um cliente sair. Agora, muitas das vezes, você está passando por um projeto ali que deu uma dor de barriga. Sei lá, o algoritmo do Google atualizou, deu uma barrigada ali os acessos. Mas se ele está tendo uma experiência tão boa de atendimento, muitas das vezes ele espera recuperar, ele fica. Por quê? Ele já passou muitas das vezes por outras agências que o atendimento foi uma porcaria e ele falou, não, eu vou ficar porque aqueles me atendem bem e vão gerar resultado, já geraram, é só um momento, é uma instabilidade, mas vale a pena ficar por conta do atendimento. E indo nessa linha, né? Se em algum momento, vamos colocar, o projeto deu ruim, quebramos um pouquinho a confiança do cliente que estava indo tudo bem, de repente, pô, deu uma barrigada. Nesses momentos, qual que é a melhor atitude do atendimento junto ao cliente? Chamar a responsabilidade. Não necessariamente assumir, né, todos os erros que talvez o cliente esteja pontuando, mas ouvir dele uma conversa franca, de repente não gravar a reunião, papo ou uma ligação, né, não esperar a disponibilidade, passa a mão no telefone, liga. Perguntar como ele está se sentindo, o que ele queria que fosse diferente e, assim, ouvir mesmo o cliente e assegurar, olha, isso eu vou conversar internamente, isso eu vou garantir que não aconteça novamente, tal coisa eu vou ver o quanto antes para você, para a gente poder remediar a situação. Então é chamar a responsabilidade. Acho que isso falta e faz a diferença também. Eu vejo assim, né, o atendimento é a cara do time, é a cara da empresa. E se ele passa confiança, ela permanece. Agora se vem, desculpa, pelo amor de Deus, já não passa tanta confiança e aí começa o cliente a pensar em outras opções, né? E falando de pensar em outras opções, você como atendimento, tem algum sinal que o cliente dá que tipo, putz, eu acho que isso aqui é um sinal de que ele tá pensando em cancelar? Tem alguma coisa que você consegue já identificar hoje em dia? Tem. São diversos fatores. Óbvio, né? A gente tem algumas sazonalidades, por exemplo, cliente que período X ou Y ele está um pouquinho mais afastado por conta de evento, por conta, enfim, de um período que é muito bom para o negócio dele. Eu atendo um dos maiores urologistas do Brasil, cirurgião, especialista. Então, assim, ele não pode o tempo todo responder uma mensagem minha, o Thiago mandou mensagem, eu vou responder, o Thiago tá ligando, eu vou atender. Então, assim, às vezes, em algumas situações, o cliente é um pouquinho mais distante, só que esse é um dos pontos que você percebe. Responde menos, dá menos atenção, depois eu vejo, agora não, vamos ver mais pra frente. E não é nem que o cliente perca um pouquinho ali o senso crítico, mas começa a deixar passar, fala, não pede uma refação, não fala, vamos alterar tal coisa, vamos fazer diferente. Assim tá bom, assim ok. Então assim, até quando tá tudo bem, tem uma pulguinha ali atrás da orelha, será que tá mesmo? Então esses são os pontos, ou quando você tem diversas notícias boas para dar para o cliente. Poxa, olha a posição que a gente ganhou, olha a quantidade de acesso aqui nessa página de serviço que você estava querendo.
Ah, mas poxa, vocês atrasaram tal coisa para entregar. Então, assim, você apresentou 10 coisas legais, ele focou em uma que não era tão determinante assim. E começa a minar, começa a não agregar tanto valor. E aí você já pensa, poxa, tá conversando com outra agência, ou o cliente vai internalizar ali o processo. Então, o cliente, ele entrega. Aqui tá procurando pelo em ovo, né? Sim. Aí já dificulta. E eu também percebo, todos os atendimentos ali do nosso time, tem muito uma questão de se adaptar ao fluxo do cliente nas rotinas, ao tempo do cliente, etc. Como que vocês fazem isso para que a gente se adapte, respeite o tempo que o cliente precisa para dar um retorno, etc., mas ao mesmo tempo não deixar o projeto ficar muito para depois e acabar não gerando o resultado? Como que a gente equilibra esses dois pontos hoje? Eu, sinceramente, eu vou direto ao ponto, né? Peço licença, pergunto quem precisa participar. Talvez ali um dos heads fala, eu participo, estou na pendência de tal pessoa. Ele deu o arroba ali no grupo, por exemplo, não respondeu, falou, passou 1, 2, 3 horas, tá combinado para tal horário então. Tem cliente, por exemplo, que está na Europa, então você precisa adequar ali o fuso horário e não criar empecilho. Eu posso tal horário? Tal horário. Vamos nos movimentar para a gente fazer com que essa reunião aconteça. Dei o exemplo do meu cliente, que é médico. Ele pode, às vezes, 7 horas da manhã. Não, esse horário é muito cedo, eu não entro. Não, poxa, vamos lá. Faço a reunião, converso com ele. Vou lá, tomo banho, tomo meu café. Depois começa a rotina normalmente. Então, assim, cria exceção, né? Sai um pouquinho ali do protocolo. Desculpa falar, queima um pouquinho de processo às vezes. E, enfim, poxa, não dá para ter fulano. Depois eu falo, passo para ele, eu gravo. Se ficar alguma coisa, eu explico, eu chamo. Mas não colocar muito empecilho. Poxa, vamos lá. É conversar, é resolver, vai adiantar? Então vamos. É aqui, né? Atuar como um facilitador. Exato. Não como um complicador, vamos colocar dessa forma. Você já trouxe até aqui alguns exemplos de como que um atendimento ele pode colaborar. Você falou, dar um insight, entender do cliente ali. Mas quando a gente está olhando diretamente para o resultado de um projeto de SEO, que mais que uma pessoa do time de atendimento pode colaborar para que a gente intensifique, aumente esse resultado? Até mesmo reverta um resultado que não está muito bom. Ler, estudo. Então, assim, fora as ferramentas de marketing digital que a gente tem aí, que apresenta pra gente, às vezes não de maneira muito acurada, mas dá para você ter um panorama ali, um aspecto geral do que está acontecendo. Então, propor algo diferente. Beleza, poxa, isso aqui sempre trouxe resultado, legal, a gente pode fazer um pouquinho diferente para ver se melhora, mas a gente já tentou dessa maneira? Eu vejo que a gente fala muito de tal coisa. Vamos falar de outro produto seu que está dentro desse pacote. Então a gente vai receber o acesso através dessa palavra, só que a gente está olhando para cima. Vamos fazer diferente, vamos tentar, vamos testar. Você quer dar uma opinião? Você quer propor alguma coisa? Tem algo que você tenha visto em algum concorrente seu ou em algum outro empresário que você admira, que você mira que o seu negócio chegue ali? Passa para a gente. Vamos olhar, vamos ver. Então, assim, não caçar pelo em ovo, mas não deixar muito... Não é questão de rotina também, mas monótono. Não, é essa batidinha, é dessa maneira. O cliente... mas sempre foi assim com o cliente. Sempre deu certo. Mas agora não tá dando. Vamos fazer diferente, vamos movimentar. Então, assim, deixar a parte técnica para o analista, deixar a parte do desenvolvimento, a parte de olhar para o site para o desenvolvedor, e o atendimento fazer fluir. Vai atrás, pesquisa, assiste, leia, consuma. Às vezes não faz sentido, né? Às vezes não é bem por aí e tal, mas não tenha medo, né? Procure a equipe, né, internamente primeiro e depois a gente propõe para o cliente. Com certeza, mas eu vejo, né, que quanto mais um atendimento entende de SEO, mais ele consegue colaborar, né? Ele vai trazendo ideias, sugestões, tá alinhado. Esse é o melhor perfil ali de atendimento. E a gente tá falando aqui também de lidar com o cliente, etc. De todos os possíveis indicadores que a gente pode levar para o cliente, qual que você vê assim que ele causa um impacto mais positivo? Que o cliente entende mais fácil ou recebe com um sorriso maior? Porque tem muita gente que está em casa aqui que às vezes tá fazendo SEO, tá dando resultado, só que de repente está mostrando um indicador errado para o cliente. Qual que você vê que o cliente absorve melhor? Vamos pular a parte de conversão, né? Porque conversão, venda ali, beleza, o lead que gerou e foi totalmente assertivo. Mas
Algo que traz realmente o sorriso no rosto do cliente é quando ele foca em alguma página específica, algum produto, e ele vê a quantidade de acessos aumentando, mas acessos que são relevantes, que fazem a diferença. Então a gente traz ali um mapinha de calor. Poxa, às vezes até pode ter diminuído o acesso, mas o cliente passa mais tempo na página, ou seja, ele se interessou, ele leu mais, ele rolou a página um pouquinho mais, ele viu, vou clicar aqui no formulário. Você consegue entender, às vezes também, por que ele não clicou no formulário, porque eles estão parando na metade da página. Então até quando você pode levar uma métrica um pouco fria, uma queda de acesso, mas um acesso que ficou mais qualificado, além da conversão, é isso, é o cliente fala, poxa, é isso aqui que eu quero que eles comprem de mim. Tem outros produtos que são menores, também faz sentido, mas é isso aqui que eu quero vender. Então o pessoal está chegando no meu produto através desse conteúdo, através dessa linha de raciocínio. Então isso também traz o sorriso no rosto do cliente e muitas vezes eles não conseguem esconder, é muito bom. Isso aí. E, Thiago, querendo ou não, no dia a dia ali pra gente se comunicar com o cliente, a gente tem várias opções. A gente pode concentrar no e-mail, no WhatsApp. Tem cliente que às vezes quer que a gente acesse o sistema de gestão de tarefas ali do cliente. Mas um ponto que eu já encontrei outros parceiros aí de agência que eles não usam o WhatsApp na comunicação. E aí, o que você acha? É bom ou não é bom usar o WhatsApp para se comunicar com o cliente? Se você tem alguma questão, por exemplo, eu tenho criança pequena, mas nada me impediria de atender um telefonema do cliente. Então, assim, tem um número separado, né? Tem ali um número business, outro chip que seja, e atende, conversa. É rápido, é fácil. Todo mundo tem WhatsApp. Se a pessoa te procurou, se a pessoa tem condição, ela é uma empresa, ela tem WhatsApp. A mãe dele tem WhatsApp, os clientes dele têm WhatsApp. Então, é ferramenta, usa, né? Simplifica. Sim. Toma atalho, fica registrado, tem horário, você consegue apagar uma mensagem, caso você mandou uma mensagem ali que não tenha ficado muito claro, possa causar estranheza. Armazena arquivo, você coloca o contato de outra pessoa, não vou falar que é uma ferramenta completa, mas é útil, é fácil, qualquer celular roda. E fora a questão que assim, às vezes a gente vai mandar por e-mail, o cliente vê e-mail uma vez a cada 3 dias. WhatsApp o pessoal tá vendo toda hora, né? Exato. Agiliza. E até, né, pra você que às vezes tá aí olhando e fala, pô, mas vocês só usam o WhatsApp? Não, também não é assim. A gente documenta tudo por e-mail, tudo fica registrado também, mas o WhatsApp é um caminho pra agilizar o projeto. Porque às vezes o cliente tá na rua, ele não vai parar pra ver o e-mail em meio a 300 coisas que ele tá resolvendo na rua. Mas o WhatsApp ele dá uma paradinha e às vezes ele não vai escrever, ele vai mandar um áudio, o Thiago vai ouvir e resolve meio mundo, né? E eu uso uma tática que é assim, às vezes, até tão objetivo, mas eu quebro minha mensagem em 3. Por quê? Se o cliente viu uma notificação. Se ele viu 3, 4 mensagens, opa, peraí, deixa eu ver. E ainda que ele fala, ok, ou depois eu vejo, ele vai olhar. Então eu faço isso, né? Muitas vezes quando eu quero cobrar algo do cliente, eu procuro levar algo positivo primeiro. Então, e tal questão. É rápido, é fácil. Tem toda essa questão da gente documentar por e-mail, por planilha compartilhada, por drive. Mas, mandei lá no e-mail, tá aqui para agilizar. Acabou. Show, isso é importante. E você já teve algum cliente que parou de responder, assim, não por mal, igual a gente falou, pode ser que ele tá querendo cancelar, mas um cliente que do nada, você precisava de uma resposta dele, desapareceu? E como que você fez para reverter? Primeiro, eu respeitei ali o espaço do cliente, né? Porque, tudo bem, você ser muito insistente, você pode demonstrar preocupação, mas ao mesmo tempo pode ser totalmente conveniente. Talvez a pessoa esteja com um problema pessoal, talvez seja uma questão psicológica, ou ele realmente não está afim de dar atenção para você. Fala, cansei desse cara. Então, o que eu geralmente eu faço? Contato, delicadeza. Sempre tem alguém da equipe, né? Sempre fala, tá tudo certo e tal, não consegui resposta, não precisa cobrar não, mas tá tudo bem por aí. Não, beleza e tal. Se eu sinto um receio, uma estranheza, né, eu já falo, pessoal, assim, é bom a gente, né, subiu aí o red flag, né? Então vamos ficar atento. Mas, não, poxa, é um período e tal, ele tá num evento, então ele tá olhando para outras questões agora. Então no próximo momento que o
que ele me responder ou tiver que mandar uma nova mensagem, poxa, e aí, como é que foi o evento? E tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Tirar um pouquinho do técnico, do serviço em si, colocar um pouquinho de calor, né? Um pouquinho de... Exatamente. Poxa, né? Como eu falei, atendo médico, por exemplo, 12 horas no hospital. Doutor, amanhã o senhor vê, descansa agora. Amanhã o senhor responde com a cabeça um pouquinho mais fria, mais tranquilo. Se algo não ficou claro também, não precisa ser agora não, porque a pessoa tá ali na correria e tal, você nunca sabe, né? Então, trocar, né? Ter empatia, né? Empatia, gerar conexão, tudo isso é super importante. E até eu fico bem mais no comercial, né, do que atendendo os clientes. E eu tenho uma estratégia, já viu do áudio mudo? É pra eu recuperar o lead ali que eu tava conversando, do nada, sumiu. E o comercial você não pode deixar muito tempo esfriar, porque senão, sei lá, vai que tá negociando com o concorrente, sim, sei lá. Eu preciso estar ali tendo a atenção do cliente. É pegar e mandar um áudio mudo ali de alguns segundos, ali, sei lá, uns 15, 20 segundos. Do nada, a maioria das pessoas responde assim: pô, Daniel, o áudio que você me mandou veio mudo. O que você quer? Aí eu falo, eu queria que você me respondesse a pergunta anterior aqui. Vou usar essa, né? Reformular um pouquinho a parte final, mas é uma boa tática também. Sim. Curiosidade, né? Falei, o que será que é? O que ele quer, né? Exato, imagina. Chegar um áudio lá de 40 segundos, fala, meu Deus, o que o Thiago me mandou? Só que ele vai ouvir, não tem nada. Muitos vão responder, deu problema no áudio que você me mandou. Manda de novo. Aí é onde você recupera a atenção. Então fica a dica aí. Serve para comercial e agora vocês veem que também serve para o atendimento. Thiago, vamos aqui para um ping-pong rápido. Vamos lá. Ferramenta que você não vive sem. Básico, gestor de tarefa, Word, anotações, notinhas, bloco de nota, que seja um papelzinho. Documenta, ajuda a sua cabeça. Tira algo que está aqui, coloca aqui, depois você olha para isso, depois você volta, depois você desenvolve com mais calma. Então anota, documenta, tenha onde se basear, tenha o que guiar, se direcione. Então, gestor de tarefa em um Word basicão funciona bem. Boa. E um erro que você considera que é imperdoável? Um erro imperdoável é um double check. Poxa, o link está aberto. É isso mesmo que eu vou mandar para o cliente? É isso mesmo que ele pediu? Poxa, tá feito mesmo? Foi revisto? Teve alteração? Então abre, não repassa. Um erro, não se livra da demanda. Acompanhe ela até o final. Gostei dessa, porque às vezes, né, tem tantas coisas acontecendo que a gente muitas vezes, só quero me livrar, despachar essa entrega para o cliente. Só que a gente não faz o nosso papel, às vezes, de checar se tá mandando o link certo, tá liberado para o cliente acessar ou qualquer coisa desse tipo. Aí não faz esse double check que você falou e gera retrabalho. E manda um arquivo antigo, um que não foi alterado, enfim. Então, e aí você vai ter que olhar, aí vai ter que conversar com o analista. Algo que levaria 40 segundos vai levar 40 minutos. Exato. Isso aí. E o que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Se você não enxerga uma saída ou um caminho, você não tem uma porta ou uma janela, eu queria ter aprendido a atravessar a parede mais um pouquinho antes na minha vida. Então, talvez aí amadurecer um pouquinho mais cedo, né? Então, é algo que eu queria ter aprendido antes. Boa. E quem que te inspira aí profissionalmente? Daniel Imamura. Olha aí, ó. Show. Obrigado. E todo profissional que senta aqui comigo, além de todas essas dicas que você já deu do atendimento aí, eu gosto que a pessoa que está em casa aí nos assistindo conheça um pouquinho mais do Thiago, até para gerar mais conexão. Vamos lá para umas perguntinhas aqui para a galera se conectar contigo. Um livro que você leu, recomenda de olho fechado e por quê? Para atendimento, tá? Deixa eu ficar retinho aqui com o microfone. Teoria da Relatividade Especial e Geral, do Albert Einstein, né? Todo mundo conhece. Porque ele é um livro que se pensa na vastidão do universo. Pensa o quanto é imenso, quanto é grande, quanto a gente é pequeno e quanto a gente não entende tudo que está à nossa volta. E ele simplifica de uma maneira assim que qualquer um consegue entender. Então, você justamente pegar, às vezes, o Techniquez e deixar de maneira simples para o cliente. E, gente, é fácil de entender. É uma loucura e isso dá uma transformada em você. Pode ser um tema um pouquinho chato, pode parecer complexo. O cara citou Albert Einstein. Não, mas esse livro é realmente para um nível mais básico.
as abstrações, vamos dizer assim, que ele fazia, realmente revolucionaram o mundo, né? Então, é um bom exemplo, bem legal. Já assistiu a série que tem contando a vida do Albert Einstein? Ainda não, mas eu vou assistir. Recomendo assistir, é legal. E hábitos que você não abre mão porque te ajudam a performar? Poxa, eu comecei, eu termino. Tudo bem, chegou uma mensagem ali e tal, poxa, tudo vai ser urgente, tudo vai ser para agora. Então, uma demanda muito longa de 2 horas, 1 hora, mas, começou, termina. Isso eu não abro mão. Não abro mão de conferir, não abro mão de... Às vezes, poxa, você poderia ser um pouquinho mais ágil ou ser menos prolixo, só que ficou claro. Lê de novo. Se eu falar para uma criança de 5 anos, ela vai entender. O cliente vai se sentir talvez ofendido, vai se sentir, né? Olha, o cara tá duvidando da minha capacidade. Não, assim, lê de novo, respira, faça com calma, não se livre das demandas, completa. Boa. E até me veio uma pergunta. Você usa ChatGPT no seu dia a dia? Uso. Porque justamente para reformule. Me traga outra visão. O básico é isso mesmo. Ficou entendido de tal maneira? E às vezes eu penso, poxa, deveria ter falado de outra maneira. Ou às vezes, não, peraí, deixa eu editar essa mensagem aqui, porque mensagem escrita não tem entonação de voz. Exato. Então, às vezes você fala para o cliente, o que você queria ver com mais clareza? E o cliente pode ter entendido que eu quero que ele seja mais claro comigo e não um dado que ele quer ter uma visão melhor, uma visão mais refinada. Então, às vezes, o cara tá falando que eu não sei falar. Então, assim, algo basiquinho. Revisa, olha de novo. Usa o ChatGPT, mas não confia muito para fonte, para dado técnico, enfim. Sempre confira também em outra ferramenta, mas né, não tem como fugir de IA, impossível. Que na hora que você foi falando, eu falei, IA dá para usar um pouquinho nessa questão aí da comunicação, simplificar. Se você ainda tem o receio de usar a inteligência artificial, que não deveria, né, você que está em casa, testa. Pega um textão lá que você está quebrando a cabeça para simplificar para o cliente, pede para o ChatGPT, enfim, qualquer ferramenta de IA que você queira aí, simplificar para você. Sai umas coisas legais. Aí você pega e dá uma ajustada caso precise, mas já é um bom pontapé inicial para não ficar complicando, mandando 50 mil mensagens para explicar uma coisa que poderia ser muito mais simples. E, Thiago, o que você faz quando não está trabalhando para dar aquela recarregada, resetar? Olha, cara, eu viro dragão, viro crocodilo, eu viro jacaré, eu viro unicórnio, minha filha ama. Então, assim, eu brinco. Você vai trabalhar e você vai correr, vai virar a criança de cabeça para baixo e vai fazer o chazinho. Cara, é maravilhoso. Então, eu me transformo ali com minha filha, brincar com ela, ter essa proximidade com a Ayla. É o que motiva, dá força. Fala, não, é para isso que eu faço tal coisa. É para isso, não, peraí. Mais um dia, mais uma vez, mais um pouco. Então, tá perto da minha família. Por quem? Exato, e não importa o quê. Poxa, vai tomar um sorvete no shopping, vai assistir um filme, vai jogar bolinha de gude, tem galinha no meu condomínio. Que criança que não gosta de galinha, pipiu, e vai atrás e fica maluca, a galinha só tá ali, mexendo o pescocinho, e ela fica louca e ri, a gente brinca. Então, corra atrás de galinhas. Boa, fica a dica aí. E, Thiago, todo episódio aqui, a gente dá um desafio pra galera que tá em casa, que é o seguinte: o convidado ele dá uma palavra-chave que representa esse episódio, e aí quem tá em casa vai descer aí agora nos comentários, vai já deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e vai deixar essa palavra-chave aí que o Thiago vai trazer. Que palavra que eles têm que colocar aí nos comentários? Envolvimento. Boa. Então, desce aí nos comentários e coloca envolvimento. E se já quiser deixar um comentário sobre o episódio, mandar uma pergunta, uma dúvida pro Thiago, pode ter certeza que depois a gente vai voltar comentário por comentário e vai responder para vocês, beleza? E, Thiago, estamos chegando aqui na finaleira aqui do episódio. Se você pudesse dar uma dica voltada para essa área de atendimento, retenção dos clientes, enfim, a gente falou de tantas coisas aqui, mas que, querendo ou não, estão conectadas ali com o atendimento. Que dica que você poderia dar para a pessoa que está assistindo aqui, já terminou o episódio, vai lá e bota para rodar? Tenha visão. E o que eu quero dizer é o seguinte, poxa, você vai estruturar o texto,
É bonito você falar, sei lá, do dióxido de carbono, da sacarose que tem mas uma coquinha gelada, às vezes funciona melhor. Então, se você quer algo robusto, bem apresentado, bem técnico, mas talvez outra coisa venda mais. Boa. Ou seja... Tem a visão. Sim, ou seja, muitas das vezes você está querendo complicar algo que não precisa ser muito complicado, está querendo valorizar o seu trabalho falando difícil, mas muitas vezes uma coquinha gelada vai vender muito mais a mensagem, o seu trabalho, simplifica, o cliente vai se sentir mais acolhido, menos tirada de tolo, ali de uma pessoa que não tem o conhecimento, então tudo facilita. Então pega essa dica aí do Thiago. E, Thiago, brigadão por você ter se deslocado até aqui, veio de outra cidade para gravar aqui. E se o pessoal quiser conectar contigo, qual que é a melhor rede social, os melhores canais para te chamar? Olha que cara chato. O meu Instagram eu uso para acompanhar cliente, então acho que nem a minha mãe eu sigo, tá? Tem essa questão. Mas no LinkedIn, tá lá, Thiago com H, Luiz com Z, Abreu. Vocês conseguem me encontrar lá. Show. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, já se conecta com o Thiago, já manda uma dúvida lá, pede uma ajuda para resolver um impasse aí com o cliente, que tenho certeza que o Thiago vai te ajudar. E se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana sai um podcast aqui com um profissional fantástico como o Thiago, ou então você acompanha às quintas-feiras uma aula, uma live, onde a gente fala sobre aquela parte um pouquinho mais técnica, que eu sei que vocês gostam muito sobre SEO. Então, até uma próxima live ou um próximo podcast aqui no meu canal. Valeu!